Para um órgão público comprar alguma coisa, ele não faz da mesma forma que você faz quando você tem vontade de comprar alguma coisa. Ou vai na internet, ou vai num shopping, escolhe, pega e compra. O processo de compra pública ele é um pouquinho mais burocrático, tem regra para fazer isso. E quando a gente está trabalhando com o governo, a gente consegue alcançar novos voos, né? A solução para município estava muito pouco representada. Esses municípios necessitam de serviços, de materiais. E você vai ter um negócio que sim, paga muito direitinho. Olá pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje iremos falar o jeito startup de pensar, de ser, de gerir uma empresa. Eu estou aqui com o meu amigo Fábio Gabriel. E eu estou aqui com o Vitor Mesquita, mais um episódio super especial do Lamparina Podcast. Hoje o convidado, mais uma pessoa especial de Brasília, Leonardo Ladeira, brasiliense, 52 anos, administrador, analista de sistema, com especializações em aplicação para ambientes de web e vai contar um tanto de coisa aqui pra gente na parte de startup. É isso, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Vitor. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e poder trocar um pouquinho com o seu público a respeito do que é tocar uma startup aqui em Brasília. E o que é uma startup? Cara, o conceito de startup literalmente é um negócio de base tecnológica que busca ser escalável, ou seja, tem que ser alguma coisa que a gente consiga crescer numa proporção que na linha exponencial, não é uma coisa que você tem que matar um leão por dia para construir alguma coisa, né? Alguma coisa que cresce em cima da adoção e não necessariamente da prestação de serviço. E basicamente é alguma coisa que muda a maneira com que você já faz algo no seu dia a dia. Tá? Que é uma questão de trazer uma disrupção ou uma inovação para alguma coisa que você já faz, só que você faz de forma menos eficiente. E o que é ser CEO do portal de compras públicas? O que é o portal de compras públicas? É de Brasília, né? E já renomados prêmios, já reconhecido internacionalmente. E o que é esse portal? Para tentar explicar de forma simples o que é o portal de compras públicas, a gente é um marketplace. E o que a gente faz? A gente aproxima a iniciativa privada da necessidade de compra do ente público brasileiro, principalmente na esfera municipal, que é o nosso principal usuário comprador. A gente faz isso de forma a facilitar a vida do fornecedor ao encontrar essas necessidades de compra espalhadas do Oiapoque ao Chuí hoje no Brasil, tá? E também facilitando a vida de quem precisa comprar do ente público, porque a gente aumenta a visibilidade do processo de compra que ele precisa fazer, consequentemente a gente aumenta a concorrência disso, facilita a disputa e diminui preço. É um ganha-ganha super bacana. Sim. Mais oportunidade de negócio, menos desempenho para o ente público. Ô Léo, na verdade é a maior plataforma privada de compras públicas do Brasil, é isso? Correto. Veio sendo criada desde 2016? A gente lançou em 2016, para ser bem exato, no dia 13 de junho de 2016. E essa história se inspirou da onde? Da onde que veio essa iniciativa de ser criado essa startup e dar essa oportunidade de, hoje, uma grande empresa, né, abrangência, mais de 3 mil municípios, presente mais de 3 mil municípios, isso. Mais de 400 mil fornecedores, são números expressivos que as pessoas não conhecem o tamanho desse portal de compras públicas. A GovTech. É uma GovTech, sim. É uma GovTech. O que é uma GovTech? Vamos pelo começo. Sim. Uma GovTech é uma startup que tem o foco de atuação dela para o serviço público. Tá? Na prática, toda vez que um empreendedor enxerga alguma coisa que é feita pelo serviço público e ele olha e fala, eu consigo fazer isso aqui melhor, nasce uma GovTech. Uhum. Tá? Basicamente, essa é a linha de corte. Tá? Porque a gente tem uma prestação de serviço muito intensa do governo para a população, mesmo que a gente não reconheça isso. E quando a gente vê que tem uma lacuna ali, muitas vezes uma lacuna relacionada à eficiência, que a gente conhece a solução,
Aí é literalmente juntar a fome com a vontade de comer, porque você tem o caminho para resolver alguma coisa e a gente sabe que quando a gente soma eficiência para a gestão pública, todo mundo sai ganhando. Então, umas linhas mais assim, para um público mais leigo, eu tenho uma plataforma, eu tenho fornecedores e eu tenho município. Esses Correto. Municípios necessitam de serviços, de materiais, e eles buscam nessa plataforma os fornecedores que ali tem. É isso? Mais ou menos. Por quê? Você fez uma analogia super válida se fosse uma compra privada. Sim. Né? Porque você tem uma busca dessa necessidade de compra mais objetiva. Né? Quando um ente público, quando o governo, que a gente não atende só município não, tá? A gente atende mais município, mas a gente também atende consórcios, câmaras municipais, terceiro setor, alguns órgãos estaduais, Sistema S, tem um recorte bem variado de compradores. Inegavelmente, o 80%, né, o pareto da coisa, é município. Mas a gente tem uma participação bem legal em outros compradores também. O que acontece? Para um órgão público comprar alguma coisa, ele não faz da mesma forma que você faz quando você tem vontade de comprar alguma coisa. Ou vai na internet, ou vai num shopping, escolhe, pega e compra. Está tudo resolvido. O processo de compra pública ele é um pouquinho mais burocrático, tem regra para fazer isso. E essas regras a gente costuma chamar de licitações. Tá? Você tem diversos tipos de licitação para diversas diferenças de objeto, ou seja, do que você está contratando da iniciativa privada. Esse é um processo burocrático, transparente, um pouquinho mais moroso, porque ele tem regra mais formal para acontecer, mas é um processo super estruturado. Então, o que acontece? A iniciativa privada acaba que consegue com muita facilidade, basta querer, entender essa mecânica e participar desse tipo de processo. Então, na prática, um órgão público, quando entende que quer comprar alguma coisa, esse entender que quer comprar alguma coisa, normalmente cá entre nós, fundamentalmente está associado a uma necessidade da população que aquele órgão representa. Então, um município, quando você para entender o que um município compra, ele compra, e o que ele compra? Ele compra aquilo que ele precisa para manter a população dele assistida. Educação, saúde, segurança, transporte e por aí vai. Então, uma compra pública nasce de uma necessidade pública. Então, essa necessidade pública, então, ela é dimensionada. Qual que é o tamanho disso? E observa que isso varia muito, tá? Se você tem um município pequeno, como 60% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Então, você tem compras que são tão diversas quanto de um município grande como São Paulo, por exemplo, mas são de volumes financeiros muito menores. O ticket médio é baixo. É baixo. Então, isso é formatado num troço chamado edital, é um documento que tem literalmente as regras dessa contratação que ele vai fazer. Eu vou comprar tal coisa com tal especificação, vou comprar isso ao longo do ano, vou comprar de uma vez só, todo mês vou comprar tanto. Está nessas regras e isso é publicado na internet. Tá? A partir daí, os fornecedores ficam sabendo dessa compra, a gente ajuda nessa divulgação, e eles participam do processo de disputa de preço dentro da nossa plataforma, numa mecânica que a gente chama de leilão reverso. Tá? Você certamente já viu uma plataforma de leilão na internet. Sim. Quando você está comprando do privado, o preço vai subindo, né? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? A compra para o órgão público é diferente. Ele fala, eu quero comprar 100 canecas dessas e eu estou disposto a pagar um determinado valor. Quem me vende por menos? Eu vendo por tanto, eu vendo por tanto, eu vendo por tanto, até a gente chegar no menor preço, que é quem vai fazer a compra propriamente dita. Geralmente quem ganha é quem coloca o menor preço? Preço é um dos componentes, tá? Como é um processo formal, não é só preço que a gente está falando aqui dentro, tá? Você tem que provar que você tá apto a fornecer para o Estado. Isso quer dizer o quê? Você não pode estar devendo imposto, você não pode ter deficiências trabalhistas, né? Você não pode ter você não pode estar negativado junto do INSS. Você tem que provar que você está regular com aquele órgão que você está querendo fazer negócio, tá? Então, se é um órgão municipal, você tem que estar com os impostos federais, os impostos daquele estado e daquele município
em dia. Se é um órgão estadual, eles vão olhar só para os impostos federais e estaduais. Se é para um órgão federal, o principal foco aí é o imposto federal, mas você tem que ter uma regularidade. E outra, você tem que demonstrar que aquele produto que você está querendo vender está de acordo com a especificação. Aí varia muito, né? Vai desde apresentar um catálogo com especificação formal de algum documento, até reconhecimentos de órgãos de controle, Inmetro, Anvisa e por aí vai, tá? Passando também pela possibilidade da amostra. Leonardo, e como é que foi o início, assim, quando você tiver essa ideia e startaram um portal, né? Porque é uma deficiência, vamos dizer assim, do Estado, de contratação, e é uma excelente solução, né? O portal de compras públicas. Como é que foi? Como é que foi a ideia? Surgiu e colocou em prática? Vamos lá. Eu e meu irmão, que somos sócios, tá? O Bruno Ladeira, a gente sempre lidou com esse segmento municipal. A gente sempre entende. Eu sou um cara de tecnologia, né? Apesar de administrador também. O meu irmão é uma pessoa de administração e marketing. A gente tem habilidades que são bem complementares. E enquanto a gente atua no mercado, enquanto empresário, a gente sempre olhou para o mercado municipal com bons olhos. Por quê? Sim. Porque é um mercado gigante, cara. Mas é um mercado pulverizado, difícil de atender. Tá? São 5.569 municípios espalhados do Oiapoque ao Chuí, né? Então é um universo de potenciais clientes e que não são fáceis de chegar até eles. E a gente sempre procurou enxergar que tipo de oferta eu teria para fazer, oferta de cunho tecnológico, que é o que a gente sabe fazer, tá? Que fizesse sentido para esse segmento. E a gente viu em 2016 que essa prestação de serviço relacionada à tecnologia de compras estava subrepresentada quando a gente olhava para município. Tá? As soluções que existiam para esse tipo de serviço olhavam principalmente para o governo federal e alguns estados da União estavam bem atendidos. São Paulo, Minas Gerais e outros. Tá? Mas a solução para município estava muito pouco representada. As soluções que existiam, a gente não tinha um fit muito adequado para o perfil. A gente viu ali uma oportunidade de negócio e a gente pegou a tecnologia que a gente já tinha, que era relacionada a processos de automação de compra, tá? E a gente lançou o portal de compras públicas com essa visão. Eu vou atender um segmento necessário, de base tecnológica e subrepresentado, que a concorrência olhava principalmente para a esfera federal e estadual. O município estava desatendido. Eu já participei de algumas licitações, abri minha empresa para atender a gente juridicamente para participar de editais culturais, né? Eu sou músico, minha formação é em música. Legal. Então, até mesmo para ser contratado em um SESC, por exemplo, né? ou emitir uma nota do show. Então, a gente abriu a empresa disso e a gente já participou de alguns editais, né? E quando você abriu essa startup, qual foram assim, as primeiras dificuldades que você encarou? Porque você está atendendo o governo federal, né? O governo federal não, vamos dizer assim, os municípios, né? Inclusive eu não posso atender o governo federal. Por força de lei, eles usam uma plataforma só que é a do governo federal. Sim, eu falo assim, você está atendendo o público, né? A população. E não é algo assim privado, né? E qual é que foi as dificuldades que vocês venceram, né? Para chegar nessa plataforma, né? Cara, vamos lá. Tiveram algumas que foram bem interessantes. Primeiro foi desenhar um modelo de negócio. Tá? Por quê? Porque a gente quis fazer uma coisa diferente do padrão. Como você bem disse, quando montou a sua empresa, você montou uma empresa para participar do processo licitatório, correto? Né? Vai participar de edital para poder vender para aquele órgão, etc. A gente conhecia esse modelo, eu já participei também em outros negócios de processos licitatórios também. Hoje em dia a gente não faz mais isso por motivos meio que óbvios, né? Afinal de contas, compliance faz parte. Sim. Tá? Tem que fazer, tem que pensar em transparência. Mas a gente olhava para isso e falava, olha, vender o que eu estou fazendo para o governo 1 para 1
Tá? O inferno esfria e eu não consigo chegar no Brasil inteiro, cara. Para pensar, 5.569 municípios. Sim. Se eu conseguir visitar um município por dia, eu vou levar uns 20 anos para chegar lá. A expansão territorial do Brasil é considerável. Né? Exato. Tá? E cá entre nós, um pedacinho disso eu fiz, tá? Porque eu particularmente já pernoitei em mais de 1.000 municípios do Brasil. Tá? Do Oiapoque ao Chuí. Eu tenho uma visão bem legal do país nessa história do corpo a corpo que fez parte da nossa vida nesses anos. Mas a gente mudou, a gente começou mudando o modelo de negócio, porque em vez de vender para o governo, que é o natural, você imaginar uma coisa dessas, a gente começou a dar de graça o nosso serviço para o governo. Então, o governo não tem dinheiro público na plataforma do portal. A gente inverteu a lógica de cobrança e quem paga a conta é o fornecedor. Paga como? Percentual, corretagem? Nada disso. A gente não participa do volume transacionado porque eu sou só uma plataforma. Tá? Eu não atuo diretamente na venda. Eu crio um ambiente onde você que quer vender consegue falar com ele que quer comprar e fazer a coisa acontecer de acordo com a lei. Tá? Mas a gente não interfere isso. Eu só te dou a plataforma tecnológica adequada para a legislação para isso acontecer. Então você que quer vender, entra no modelo que a gente chama de freemium, que é outra terminologia de startup que a gente pode tratar daqui a pouquinho, e você vai me pagar uma assinatura para fazer o uso da plataforma. E lá dentro, você pode participar de tantos quantos processos de compra quantos você queira dentro da plataforma naquele período de tempo. Então, hoje na prática, uma mensalidade que é desse tamaninho, só faz sentido na escala, tá? Abre a porta para mais de 8.000 processos licitatórios todos os meses. São mais de 150.000 oportunidades de negócio único a cada 30 dias. Hoje você tem mais de 400.000 fornecedores. A gente tem hoje na plataforma, nesse modelo freemium, nem todo mundo paga. O que é freemium? Só para detalhar. Freemium é a junção de free, que tem um pedaço do nosso negócio que é gratuito, e premium, né, que tem um pedaço que é mais avançado e pago. O que é o que aqui? Um fornecedor, quando ele se inscreve no portal, ele faz uma validação documental com a gente, onde eu garanto para o órgão público que aquilo ali é uma empresa legalmente constituída ou uma pessoa física reconhecida, porque pessoa física também participa de processo de licitatório, tá? Sim. Não tem... Hoje com meio menos, mas também participa. Tá? E a gente valida se aquela pessoa que está ali fazendo aquela inscrição é a pessoa que pode falar por aquele CNPJ, importante, né? Porque imagina alguém falando pela sua empresa num outro negócio e te arrumando uma encrenca. A gente tem que tomar um cuidado que é importante para isso. Requisitos de legalidade para que a empresa esteja ali, né? Exato. Isso. O próximo passo é você perguntar para cada uma dessas empresas qual é a região do Brasil que ele está preparado para atender e qual é o tipo de produto ou serviço que ele está preparado para fornecer. Aí o que acontece? Com essa informação, eu começo a mandar para esse cara gratuitamente todas as oportunidades de negócio que acontecem na nossa plataforma e que tem esse match. Imagina, vamos lá, show, né? Sonorização ou show para festa em município. Então, vamos dar um exemplo. Se eu entendi o que você faz, posso não ter entendido no detalhe. Tá? Toda vez que aparece isso, eu viro e falo, olha, município tal lançou um processo de contratação disso daqui. Aí você vai receber e avaliar se você quer participar daquilo de forma absolutamente gratuita. Outra coisa que é gratuita. Se é um processo de compra até um determinado valor, aquilo que a gente chama de dispensa de licitação, na prática, pela lei anterior, a gente está no momento de mudança da lei, R$ 17.600 na lei antiga, 57.000 e uns quebradinhos na lei nova. Se até essa linha de corte do negócio, também é gratuito para você participar. Você não precisa pagar nada para participar. Agora, quando passa dessa linha, aí vai ser um pregão eletrônico, vai ser uma concorrência ou vai ser, por exemplo, um ata de registro de preço. Tem outras modalidades. Eu não vou me esticar muito aqui a respeito de cada uma delas não, porque senão a gente só vai falar disso e acho que a conversa é menos compra pública e mais empreendedorismo, né? Sim. Então, quando passa dessa linha, aí para você participar, você tem que pagar a nossa taxa, que tem 3 formatos fixos e um que tem força de lei só. Você pode fazer uma contratação que é mensal,
usar a plataforma por um mês, semestral ou anual, e ainda, quando você não quer fazer uma assinatura, quer participar de um só, você pode contratar para participar só de um processo específico dentro da plataforma. Eu não recomendo não, tá, pessoal? Tem muito mais negócio no Brasil que uma chance só a cada 30 dias. Com certeza, com certeza. O que eu entendi é que essa plataforma também, ela traz uma desburocratização de todo o sistema que se tem hoje para se licitar, né? Vocês dão todo o apoio para que isso possa se tornar mais tranquilo, mais fácil. Como eu falei no começo, o processo licitatório ele é um processo burocrático. Sim. Tá? O que a gente faz? A gente transforma lei em regra de negócio. Em vez de você ter que ser um especialista do direito, o que você precisa entender quando você está participando do processo? Primeiro, se você dá conta de entregar aquilo que eles estão querendo comprar, que o órgão está querendo comprar, na linha de tempo que ele está querendo comprar, senão você pode ter problemas de entrega, né? Isso vai ser ruim para você, tá? E se você tem essa capacidade no volume, na quantidade e no tempo que eles estão desenhando. Então, eu consigo fazer isso? Consigo. A partir daí, o processo para você participar disso, a gente bota numa mecânica bem linearizada. Tá? Você vai seguindo as regras e os passos a passo da plataforma, que você vai conseguir alimentar a sua proposta de preço e depois participar da que a gente chama sessão pública, que é a hora que esses lances vão acontecer. O processo normalmente acontece em duas formas. Primeiro, uma proposta fechada. Tá? Depois dessa proposta fechada, você tem uma completamente anônima, você não sabe quem está participando, você só sabe quem está participando no final. Tá? E depois que você tem todas as propostas recebidas, a linha de tempo disso, você tem uma data e uma hora para as pessoas poderem negociar uma com as outras, nessa sequência de lances que o preço vai baixando, que nem eu citei, para definir quem é o vencedor. Depois que venceu, a gente passa pelo processo da validação documental, que é o órgão que faz, ele que vai demandar certidões, atestados, etc. Isso feito, você caminha para a contratação e a partir daí entregar no prazo, pegar todos os testes que foi entregue direitinho e esperar o dinheiro pingar na conta, porque vai acontecer. Coisa boa. Estou aqui com o CEO da Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, né? Isso. Muito bem-vindo aqui a sua participação e saber que em Brasília tem um portal nesta amplitude, né? E dá oportunidade aí para um número expressivo que foi já falado aqui de fornecedores, municípios aí em todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. O que é o que a gente falou no início da nossa conversa, o chamado GovTech? Vamos lá. GovTech é uma startup que presta serviço para iniciativa pública. Como é que isso acontece, cara? Na prática, você tem um empreendedor que olha para o serviço que está sendo prestado pelo Estado, e cá entre nós o Estado tem uma presença muito marcante na vida da gente, a gente goste ou não. É verdade. Segurança, transporte, saúde pública, educação, ele tem uma presença muito marcante. Tá? Olha para tudo isso que o Estado está fazendo e junta o conhecimento dele com aquilo que o Estado está fazendo e ele olha e vê, poxa, isso aqui que o Estado está fazendo, eu consigo fazer melhor. Quando junta um empreendedor com uma ideia que melhora um processo público, potencialmente é aí que nasce uma GovTech. Então, é uma startup que presta serviço para o Estado, pensando em melhorar um processo que o Estado já realiza. Ô, Léo, ser um fornecedor para o governo, na verdade, é seguro? Não só é seguro e é um negócio fantástico. Eu vou botar número nessa afirmação. Tá? A gente tem uma média de 9% do PIB brasileiro sendo direcionado para a compra pública nas 3 esferas. O governo federal, os governos estaduais e os diversos governos municipais. Tá? O nosso PIB ano passado foi de 9,9 trilhão de reais. É um volume expressivo de dinheiro. E só tiveram sucesso, só fecharam um negócio com esses diversos órgãos governamentais que negociaram esse volume gigantesco de grana, menos de 300 mil empresas ano passado.
Então, percentualmente, quando você está falando aí em 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil, estou contando com o MEI. Sim, MEI participa de licitação. Eu já consigo, vou demonstrar, inclusive, o porquê. É matemática simples em cima disso. É o mercado menos concorrido do Brasil. E, gente, e não tem crise para governo. O governo compra o tempo todo. Vide durante a pandemia. Tá? Todo mundo fechado, lockdown, lojas fechadas, comércios fechados, aquela história toda, o pessoal tentando se reinventar para funcionar e o governo comprando. Comprando o quê? Do alfinete ao foguete. Tudo. Tá? As pessoas não veem o peso disso dentro do dia a dia das pessoas. Vamos dar um exemplo? Todo mundo falou em compra de vacina durante a pandemia, né? E vacina sozinho resolve alguma coisa? Seringa, algodão, álcool. Aí vamos além. Precisa da cadeira para a pessoa sentar para ser vacinada, precisa da lata de lixo, do saco de lixo para jogar o material de descarte, precisa da pessoa que está aplicando a vacina, a pessoa que está controlando a porta e a fila, precisa do prédio. Tudo isso saiu de um processo licitatório, cara. Se fosse uma campanha de vacinação, por exemplo, de paralisia infantil, que é uma campanha normalmente associada com criança, né? Ia ter um Zé Gotinha, né, que todo mundo conhece aqui, distribuindo bala, muito provavelmente, dentro dessa campanha. O cara fantasiado de Zé Gotinha foi licitado. A bala que ele está dando para as crianças foi comprado através de um processo de compra pública. Então é muito mais amplo do que as pessoas conseguem imaginar. O governo compra literalmente do alfinete ao foguete, passa por tudo. Nós falamos se é seguro ou não você, na verdade, ser um fornecedor para o governo. E a garantia? Vamos lá. De novo, é um processo burocrático. É diferente do vender para o privado. Por quê? Porque ele tem um ciclo um pouquinho mais longo. Você quer comprar uma camiseta, você entra na loja, pergunta quanto é a camiseta, quero, passa o cartão, ou faz o Pix, ou faz uma transferência, paga em dinheiro, o que for, pega aquilo, bota debaixo do braço e vai embora, né? Simples. Se você pagou no cartão e dividiu, o lojista já está lidando com um prazo mais longo aí, a não ser que ele faça uma antecipação de recebível. Qual que é a diferença que tem para governo? O governo ele é mais rigoroso com um prazo. Tá? Imagina que você comprou um sofá, Fábio. Aí você foi numa loja, escolheu um sofá para levar para sua casa, escolheu um ar-condicionado para botar num quarto, né? Esse calorão que a gente está vivendo hoje em Brasília, ar-condicionado faz parte. E o teu fornecedor falou que te entrega esse sofá ou esse ar-condicionado que você comprou em 30 dias. Você falou, beleza. Você pagou, você já fez o seu pedaço ali, né? O teu cartão já cantou. Já cantou. Ali. Mas foi. E esse teu fornecedor não entrega em 30 dias. Ele entrega em, sei lá, 32. Tem uma chance boa de você nem notar. Tá? Ou se você notou, o prazozinho está pequeno, deixa para lá. No máximo você reclama e não vai dar em nada, a vida não segue. A vida não muda por conta disso. Está entregue e foi. O governo não é assim. O governo, quando define prazo, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que levar esse prazo muito a sério. Então, se você, naquele edital que eu falei, está dizendo que você tem que entregar, para usar o exemplo do ar-condicionado de novo aí, 10 aparelhos de ar-condicionado em 30 dias, se você não for conseguir entregar isso no prazo, antes desse prazo vencer, você tem que tomar alguns cuidados. Você tem que pedir uma extensão desse prazo. Observe que aqui você pode sofrer uma multa, tá? Sim. Porque você está tendo uma quebra de contrato, você só está alertando isso antes do problema e isso pode ser tratado. Ok. Você não pode deixar passar e não falar nada com ninguém. O que não é seguro para vender para o governo? É você não respeitar prazo e depois achar que esse dinheiro tá garantido. Porque o governo, para comprar alguma coisa, ele tem que fazer um troço chamado nota de empenho. Ele literalmente te manda um documento que é quase como uma duplicata, tá? Que diz, olha, eu tenho tanto para te pagar por conta dessa entrega. Só que nessa nota de empenho, ela tem validade. E essa validade está atrelada à sua entrega. Se você não cumpre a sua entrega, essa nota de empenho caduca. Sim. Aí você tem o eventual problema. O governo não paga. Não foi o governo que não quis pagar. Você que não soube receber.
E isso é uma das coisas que o portal de compras públicas faz. A gente ensina o fornecedor, não só como ele participa da disputa, mas como é que ele também recebe no final dela. Porque todo esse ciclo burocrático a gente ajuda a acontecer dentro do portal de compras públicas. Da disputa até o contrato e acompanhamento do processo contratual. A gente tem ferramental para acompanhar todo esse ciclo junto do fornecedor e junto do comprador, para não deixar que esse tipo de coisa aconteça. E, cara, o orçamento do governo é gigante, dinheiro ele tem. Dinheiro tem. Tá? A coisa que mais acontece quando alguém me fala, vender para o governo é ruim, tá? Porque por conta de governo pagar mal, esse tipo de coisa. O governo atrasa para pagar. O que a gente vê acontecendo no mercado? O governo paga, na teoria tinha que pagar em 30 dias, acontece? Nem em todos os órgãos, às vezes se estica, isso pode chegar a 60, às vezes até 90 dias. Mas isso não é diferente da iniciativa privada. Tem um monte de empresa grande por aí que na hora que você vai comprar, você vai fazer vender para eles, ele vai fazer essa venda faturada com um prazo mais longo, muitas vezes dividindo diversos setores. Tá? Literalmente é você entender qual é o cenário de cada órgão público desses e fazer a sua proposta, fazer o teu estudo financeiro de acordo com essas condições, que vai funcionar e você vai ter um negócio que sim, paga muito direitinho. Até por conta de um troço chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Que desde 2000 garante que o gestor público é responsabilizado no CPF dele, se ele não está pagando isso direito. E quando isso acontece, amigo, e o gestor público que ordena a questão, quando isso acontece, normalmente é um agente político que está nessa posição de ser o responsável, isso é o final da carreira política dele, porque ele vai ter o que a gente chama de contas reprovadas num Tribunal de Contas da União. Aí ele pode ficar até 8 anos inelegível. E ele não quer isso. E ele não quer isso. Resultado, quem acha que governo não paga, está misturando governo não pagar com você não saber receber. São duas coisas completamente diferentes. Ô, Léo, futuro, vamos falar de futuro, né? Considerando assim, a receita anual, o número de fornecedores, o número de compradores que você tem na sua plataforma, como que você vê o crescimento da empresa hoje? Tem muita coisa para fazer ainda, Fábio. Por quê? Porque, como eu comentei, apesar da nossa especialização, não tem como negar, ser voltada a município, não é só município que a gente tem como potencial comprador no Brasil, não. Todo mundo que recebe dinheiro da União, tá? Então, especificamente o que a gente chama de verbas de transferência voluntária. Estou falando aí de verba para saúde e educação, além de outros convênios, mas saúde e educação é um pedaço maior disso. Pode ser uma Santa Casa, pode ser uma ONG. Houve um convênio com o governo federal ou com o governo estadual e municipal, tá? Você tem que fazer o processo de compra eletrônico hoje por lei. Tá? Para ser bem exato, a partir do dia 30 de dezembro desse ano, não tem mais saída. A gente está no momento de virada da legislação. Então, tem muito comprador ainda que tem necessidade desse tipo de ferramental e que tem muita necessidade de serviços adequados para poder que isso aconteça. Então, tem muito espaço para crescer enquanto mercado comprador. E outra, a gente tem um marketplace freemium, né, aquilo que eu falei, o grosso desse número não é pagante, tá? Só para deixar claro. Que ainda é pequeno quando eu olho para o total de CNPJs ativos do Brasil. Então, eu consigo enxergar um crescimento muito grande da minha base ainda. E mais, a gente quando desenhou o projeto, em 2 etapas. A primeira etapa, que eu considero já superada, apesar da gente continuar evoluindo, era montar um marketplace com vida própria. Tá? Hoje a gente tem algo em torno de 9.000 oportunidades únicas de negócio todos os dias, movimentando na casa dos 400 milhões de reais. Milhões. Por dia. Por dia. Ano passado a gente atingiu a marca dos 100 bilhões de reais negociados na plataforma. Tá? E a gente fala... Isso é quase 10% da compra pública brasileira do ano, sabe? Então, não chegou lá não, mas a gente está caminhando para isso, tá? Então, é com muito orgulho que eu falo, 1 em cada 10 reais quase
do que o governo como um todo gasta por ano, ele gasta através do portal de compras públicas. E a gente fala tanto de algumas plataformas que acontecem no mundo todo, né? Estados Unidos, não sei aonde. E aqui em Brasília, nós temos uma plataforma de expressão do tamanho igual ao portal de compras públicas. Nascida em Brasília e fundada por 2 brasilienses. Excelente, é muito bom isso. Então, você falou a parte da expansão da empresa, né? Que existe muito para que se possa expandir, né? E como que faz para as pessoas, os fornecedores? Você falou que também pode ser pessoas físicas, né? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, né? Uhum. E buscar esse portal. Bem, o nosso endereço na internet é bem o nome da empresa, www.portaldecompraspublicas.com.br. Tá? Se você for no Google, você chega lá com facilidade, não tem dificuldade nenhuma para isso. Basta você se cadastrar. Sim. Tem essa parte que é de validação documental que eu citei e nos dar, de novo, gratuitamente, essas informações que eu citei. Qual é a região do Brasil que você está preparado para atender? E que é que você consegue fazer? Tá? É show? É show. Ah, eu sou chaveiro? Tem. Eu vendo flor? Tem. Sabe? Gente, se você faz a conta, você faz a conta dos 400 milhões, divide por 9 mil, você vai ver que o ticket médio das vendas está abaixo de 50 mil reais. Tá? Ah, então, você falou que isso aí, pela lei que você citou, fica tudo gratuito? Não, cara, porque é média, né? Média sem desvio padrão significa pouco. Mas a gente tem muita compra pequena, a gente tem muita compra no Brasil afora que está literalmente abaixo dos 10 mil reais. Tá? Vou dar um exemplo bobo, cara. Flor para uma formatura, para a formatura de uma turma de estudantes num núcleo educacional de algum município. Isso vai ser uma comprinha de mil e qualquer coisa reais. Vai ser feita uma dispensa, vai acontecer através do portal também, se aquele município compra com a gente. Então, não tem tamanho. Tá? Quem acha que compra pública é só compra de bilhão, está misturando governo federal, tá? Governo estadual e município. O Brasil é muito amplo. E o que é o sucesso? Sucesso é uma palavra que não se deve falar ou é uma conquista diária? Ah, certamente é uma conquista diária, tá? E é ver que a gente está... Para mim, sucesso é eu conseguir enxergar que eu estou gerando impacto positivo para o país. Naquele número que eu citei, 100 bi, tá? A gente gerou uma economia estimada para os órgãos públicos ano passado de 28 bilhões de reais, tá? Só no passado. Tá? Isso é mais que o Bolsa Família, cara. Tá? Então, isso é dinheiro que ficou no cofre público. Porque governo não precisa economizar, o conceito é outro. O governo precisa ter economicidade. O que é isso? É usar o dinheiro que ele tem da melhor forma possível para atender as necessidades da população. Se ele imaginou que ele ia gastar 100 para fazer alguma coisa e ele gastou 75 para fazer aquela coisa, sobrou 25, que ele vai fazer o quê? Economizar? Não. Ele vai fazer alguma coisa a mais. Para quem? Para a população que ele está representando. Então, esse dinheiro é o melhor dinheiro do mundo para o gestor, porque é o dinheiro que já está no caixa dele. Ele não tem que pedir, não tem que financiar, não tem que ir atrás de verba em órgão nenhum, ele já tem aquilo. Se ele consegue usar o dinheiro dele melhor, ele entrega no final do dia um serviço melhor para a população. E a gente tem que lembrar que quem que é a população? Em última instância, somos nós, nossos filhos, as pessoas que a gente conhece, do Oiapoque ao Chuí. Então, eu olho para isso e falo, meu olho nem brilha tanto quando eu falo em 100 bi, para ser sincero. Mas quando paro para pensar que a gente ajudou a reutilizar um Bolsa Família no país, eu admito uma sensação muito gostosa de, poxa, eu estou ajudando isso aqui a ficar um lugar melhor para aqueles que estão ao meu redor, principalmente, lógico, os meus filhos, mas não só eles, porque a população brasileira é carente, precisa desse tipo de coisa, e aos pouquinhos, com o uso adequado do dinheiro público, a gente está fazendo um país melhor, cara. Sucesso para mim é isso. Excelente, Leonardo Ladeira, muito bom aqui tê-lo aqui no Lamparina Podcast. Prazer foi todo meu. Eu sempre falo com o Vitor
e converso também com alguns parceiros, a gente sempre buscar trazer aqui para nossas entrevistas pessoas que tenham uma história consolidada aqui em Brasília. E é muito bom ouvir isso, né? Pessoas, empresas que já estão consolidadas aqui no Brasil, mostrando a sua grandeza para a sociedade brasiliense, que eu tenho grande satisfação de estar aqui morando nessa cidade, fazendo parte desta cidade. Suas considerações, Ronaldo Ladeira, um CEO do Portal de Compras Públicas, bem-vindo, uma satisfação tê-lo aqui. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, é super legal a gente conseguir falar com um público que muitas vezes nem para pensar, tá? Do que é o processo de compra do governo, tá? E como é que ele poderia participar disso. A gente sabe que isso muitas vezes não está no radar daquele empreendedor e, de novo, pessoal, deveria estar. Tá? Tem oportunidade para literalmente todas as áreas da atividade econômica do país dentro desse segmento. Então é bacana poder dar essa cutucadinha no, olha, vocês estão deixando dinheiro na mesa. Sim. Tem oportunidade todos os dias, de novo, do Oiapoque e Chuí, e não é só com a gente não, no portal do governo federal tem, o Banco do Brasil, que é o nosso principal concorrente, também tem oportunidade todo dia. Literalmente, tem muitos bilhões de reais sendo negociados todos os meses, em tudo quanto é canto. Tá? Eu deixo aqui uma provocação para você que está me ouvindo. Por que você não está participando disso? Porque é difícil? Se fosse fácil, não tinha graça. Né? Se você quer empreender, esteja disposto a fazer alguma coisa um pouquinho mais difícil. E outra, você consegue participar de um processo de compra de forma lícita, transparente, tá? Segura, e fazer o quê? Mostrar que a gente consegue fazer certo dentro desse país, que não tem espaço só para quem gosta de fazer coisa errada, não. O governo tem mais gente querendo acertar do que errando, pessoal. E a gente ajuda que isso aconteça. Muito bom aí por sua participação. Vitor Mesquita. Quero agradecer a você estar aqui com a gente. O Lamparina é o podcast mais humano do Brasil. A gente fala isso porque a gente traz pessoas que têm algo relevante, como o Fábio Gabriel esteve falando, né? E falando agora para o telespectador, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, vê que você pode ter oportunidade de pegar os serviços, os produtos que você produz e levar para a população um público muito maior, né? Porque quando a gente está trabalhando com o governo, a gente consegue alcançar novos voos, né? Com a mais absoluta certeza, cara. Quem quiser entender um pouquinho mais, além do portal, eu sugiro que vocês procurem as nossas redes sociais também, fazendo aqui o nosso merchan também, claro, tá? Com certeza. Também o nosso canal do YouTube, que é um canal onde a gente tem literalmente centenas de horas de conteúdo de formação, tanto para quem quer comprar agentes públicos, quanto para quem quer vender também para o governo. A gente também tem uma produção de cursos que são absolutamente gratuitos para toda a população, mostrando como é que isso acontece. Ficou curioso? Não sabe como? Pergunta para a gente que a gente vai ajudar. Excelente. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.